Antes de você achar que eu sou doida por causa do vídeo de hoje, é importante que você entenda que qualquer pessoa que busca aprender um idioma, o que ela quer é falar, é se comunicar naturalmente, sem sentir um peso nas costas, de ter que decorar frases, gramática e vocabulário. Ela quer se sentir confiante com qualquer idioma que ela fale, da mesma forma que ela fala a língua materna. Então, assim, independente do nível de inglês que você esteja, a proposta do vídeo de hoje, ela é única e exclusivamente para te fazer passar para um próximo nível, te ensinar um exercício que vai aperfeiçoar a sua pronúncia e te deixar mais seguro. Num primeiro momento, pode parecer coisa de doido, mas eu quero aqui esclarecer para você que esses exercícios eles fazem parte de um livro que foi escrito na década de 40, que ficou perdido por muitos professores, mas que ensina pronúncia, impostação de voz e como perder sotaque. E o objetivo desse livro, quando ele foi escrito, foi para trabalhar exclusivamente com atores americanos de peças de teatro. Mas ele é tão bom, que ele deveria ser usado por professores na hora de ensinar os seus alunos a se expressarem e a fazer junção de palavras. Então, não é algo que saiu da minha cabeça, é algo que já existe, foi muito usado anos atrás, principalmente por atores, para se expressar melhor. Preste atenção, quando eu falo atores, eram atores americanos que queriam aperfeiçoar o inglês que falavam. Imagina você, que somos eternos aprendizes do idioma, o quão benéfico esse exercício não pode ser. Falar claramente vai além de reproduzir sons, de prestar atenção no que se é falado. Falar claramente está relacionado à prática. E hoje aqui eu vou deixar para você 3 exercícios de como você pode aperfeiçoar a sua pronúncia cada vez mais com pequenos textos do dia a dia, de situações que você já conhece. E é claro, com esses exercícios você tem que deixar de lado a sua timidez, você tem que deixar de lado o seu preconceito, e você já vai entender por que eu estou falando de preconceito, porque alguns alunos têm receio e vergonha mesmo de fazer um exercício que eu vou te contar aqui. Por que esses exercícios funcionam? Porque eles trabalham exatamente a nossa percepção com relação aos articuladores vocais. Qual é a posição da língua, como fica a boca, se a gente tem tensão no maxilar ou não. Esse exercício ele nos ajuda a perceber isso. São exercícios que funcionam. E se você praticar, começar a treinar, você vai ver o quanto você consegue falar melhor e com mais segurança. Após esse exercício, o mesmo texto trabalhado, com um grau de dificuldade maior, você vai ver que você fala naturalmente por causa desse treino. Então anota aí. Para esse exercício, você vai precisar de uma rolha de vinho. Uma rolha? Uma rolha. E é claro, e aí você decide o que você vai fazer com o vinho. Você pode fazer o exercício tomando vinho, mas não vai dar muito certo. Tomar o vinho depois ou tomar o vinho antes. Eu não quis abrir o meu vinho porque agora é de manhã. Não dá para tomar vinho de manhã, eu não consigo. Até dá, algumas pessoas conseguem, mas eu não consigo. Então eu não abri meu vinho e não tenho aqui uma rolha, mas eu vou fazer com a tampa dessa caneta aqui. Por quê? A proposta da coisa é eu trabalhar a posição de língua do palato e eu já te ensino como que nós vamos fazer isso. E você vai precisar de um texto curto, um parágrafo. Nem precisa ser um texto muito grande, porque há um esforço dos articuladores bem grande nesse exercício. Então a gente precisa treinar aos poucos, começar com 1 minuto, 2 minutos por dia, para depois fazer com um texto grande, senão a gente também cansa. Você vai pegar a parte de um texto, de um discurso, de um diálogo que você goste. Pode ser um e-mail, pode ser uma fala de um filme, qualquer coisa que você ache interessante.
Você tem que achar interessante e tem que achar bonito. Aí, você vai ler primeiro esse texto em voz alta. Eu vou colocar aqui na tela parte de um discurso que eu gosto. Foi o discurso de Steve Jobs para um grupo de formandos na universidade. Vou ler para que você preste atenção. E o importante é, aqui nós não estamos treinando entendimento. Nós estamos treinando pronúncia, junção de palavras, sons. Como é um discurso que eu já ouvi várias vezes, eu sei aonde fazer a junção de palavras porque eu já prestei bastante atenção nisso. Então acompanhe aí comigo para você entender como o exercício funciona. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Assim, parece fácil. Agora a gente vai para a parte mais difícil. Eu vou pegar, se você tiver uma rolha, melhor que seja com uma rolha. Mas eu vou pegar a tampa da caneta, vou colocar na boca e vou ler o mesmo texto com a tampa da caneta ou com a rolha na boca. Por que isso? Parece coisa de doido, mas não é. É para a gente treinar a pronúncia. Nós vamos ter aqui desafios de forçar muito mais a articulação para pronunciar as palavras para que o outro que está me ouvindo, ou se eu estiver sozinho, mas que o texto seja entendido. Isso vai te permitir uma consciência maior da posição da língua com relação à pronúncia de algumas consoantes e vogais. A gente precisa fazer um esforço maior para produzir os sons. Com esse exercício, nós vamos ver que com a rolha na boca, o TH fica mais difícil, a gente tem que se esforçar mais para pronunciar. Os sons das vogais. Cria mais espaço na boca, facilitando o som das vogais abertas, como em cat, father, girl. Enfim, o seu inglês fica mais claro com esse tipo de exercício, mais bonito de se ouvir. E quando a gente tira a rolha da boca e faz a mesma frase produzindo os mesmos sons, parece que eles ficam mais fáceis de serem feitos. E deixa eu te falar uma coisa. É difícil, mas é possível. Eu não vou falar aqui todo aquele texto do Steve Jobs, mas eu vou falar algumas frases para você perceber a diferença. Your time is limited. Agora eu vou falar sem a tampa na boca. Your time is limited. Olha como o som fica mais produzido, porque depois que eu fiz um exercício, treinei os músculos, o cérebro consegue entender perfeitamente qual é o movimento. Eu estou tirando do texto frases esporádicas para você ver como fica mais claro, como fica melhor o inglês falado. The results of other people thinking. Gente, como é difícil fazer o TH. The results of other people's thinking. Por quê? A rolha, né, no meu caso a tampa, está na boca, então eu não consigo encostar a língua no dente para produzir o som soprado. Mas eu entendo o esforço que eu tenho que fazer para isso. Have the courage to follow your heart and your intuition. Have the courage to follow your heart and your intuition. É muito melhor, a gente percebe que à medida que esse exercício vai sendo feito, a gente tem mais consciência vocal para produzir os sons e o cérebro consegue entender realmente o movimento que precisa ser feito. Por quê? Porque a gente se esforça para que o som seja claro com a tampa ou com a rolha na boca. E aí, quando a gente tira, a gente produz esse mesmo som sem tanto esforço e ele sai naturalmente. E aqui eu já te falo que assim, não dá para ser uma tampa de caneta fina, porque senão você não vai ter esforço nenhum na hora de falar. Tem que ser realmente algo que produza esforço. Então, por isso que eu falo ou da rolha, da tampa do vinho, ou então da tampa dessa caneta aqui. Depois que a gente faz, esse é o exercício 2. Exercício 1 é ler o texto. Exercício 2 é treinar com a tampa ou com a rolha na boca. Fala uma frase com a tampa e depois fala sem. Fala uma com e fala uma sem.
O exercício 3, ele chega a ser engraçado. Por quê? Nós vamos trabalhar só com os sons das vogais no texto. Então, nós vamos ler o texto todo como se não houvesse no texto as consoantes. Nós vamos falar apenas as vogais. Então, nessa frase aqui, they somehow already know, vai ser e, a, au, a, e, o. E, a, au, a, e, o. Olha a minha consciência vocálica. E, au, au, a, e, o. Só estou falando vogal. Nessa outra, everything else is secondary. E, I, e, e. E, I, o, e. I, o, e. E aí, assim, não dá para rir. Isso realmente é um exercício que vai criar em você a consciência fonética de como melhor produzir os sons. Outra frase, don't be trapped by dogma. O, I, o, a. O, I, o, a. Na primeira vez não vai ser nada fácil, você vai ficar um pouco perdido, mas faz devagar. Você não precisa falar rápido. Crie a consciência sonora. Isso é extremamente importante. Última frase com relação a somente som de vogal. And most important. E, o, I, o, a. E, o, I, o, a. Não precisa ler todo o texto. É prestar atenção em como a música acontece. Aonde está o stress das palavras, stress, sílaba tônica, qual que sobe, qual que desce. É para você criar percepção. Por isso que eu te falo que o inglês falado ele não está nos livros, porque essas coisas não são ensinadas para nós no livro. Apesar de esses exercícios que eu estou te passando aqui, todos eles saíram de um livro que foi escrito exclusivamente para ensinar as pessoas a se expressarem com naturalidade. Speak with Distinction, esse é o nome do livro. Mas no inglês do dia a dia que você aprende, os livros te ensinam gramática e vocabulário. Eles não te ensinam a se expressar. E por fim, o último exercício, você vai pegar esse mesmo texto exagerando, ou falando de forma muito alegre, ou falando de forma muito triste. E o que é importante aqui nessa parte? Porque você vai encontrar e identificar o seu optimum pitch level. O que é o seu optimum pitch level? É o tom da sua voz ao se expressar em inglês, que deve ser o mesmo tom que você fala em português. Se você não sabe o que é o optimum pitch level, dá uma chegada aqui para saber. Eu vou ler o texto, parte do texto, exagerando, para você ver como que é o exercício. And the most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Agora, de um outro jeito. Eu exagerei para cima, com entusiasmo. Agora eu vou ler de um outro jeito. Your time is limited, so don't waste your life living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living the results of what other people's thinking. Viu? Eu fiz de duas formas. Variei a entonação, variei o meu optimum pitch level. Nós falamos aqui de vários exercícios. Primeiro ler com a tampa, depois tirar a tampa da boca, ler só com os sons de vogais e, por fim, esse de ler exagerando. Tudo isso é para aperfeiçoar e realmente aperfeiçoa se você fizer como exercício, aperfeiçoa a sua pronúncia. Faz esse exercício, escolhe o seu texto, não precisa ser esse texto aqui que eu escolhi, mesmo porque tem que ser um texto interessante para você. Conta aqui para mim qual desses exercícios você achou mais difícil, se foi com a tampa da caneta, se foi produzindo som de vogais ou se foi exagerando na entonação, para mais ou para menos. Pratica esse exercício aqui e não se deixe levar pelos preconceitos e pela timidez. Você vai ver uma melhora bem significativa no inglês que você fala. Aqui é na desenvoltura da fala, na produção do som. Com certeza, seu inglês vai aperfeiçoar e muito. Te espero na próxima dica. Não esqueça de curtir o vídeo, deixa um like aqui
se inscreva no canal e compartilhe ele com um amigo. Goodbye!